Glória a Deus. Ô, gente, cadê os crentes que estavam aqui? Glória a Deus. Amém. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Amém. O segundo é melhor. Levanta, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. É assim que Deus faz. Você está bem, querido? Que mal vai na casa de papai, na embaixada, onde a gente está protegido. Amém? Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Glória a Deus, eu estou aqui em temor, em tremor, e hoje em tremor de verdade. Deus é maravilhoso. Deus, Ele faz umas coisas com a gente que a gente não entende. Mas se a gente não tem mais vida não, né, Nólia? A gente só obedece e vai e deixa Ele fluir em nós. E eu quero honrar minha liderança, meu pai, meu apóstolo, minha mãe, pastora Simone. Reafirmar mais uma vez o meu amor, a minha gratidão, o meu zelo. Quero honrar essa igreja. Essa igreja é uma bênção. Se um dia o inimigo quiser setar a tua mente, você diz assim: Satanás, já te enxerguei. Aqui não, ó, aqui não. Porque essa igreja é uma bênção. E o Senhor nos plantou aqui nesse lugar. Amém? Quero honrar a vida do meu esposo. Sempre me envia, sempre cobre a minha vida. Se hoje eu tenho um ministério, exerço um ministério, é porque ele sempre me impulsionou. E eu honro a vida dele. Vamos lá? Gênesis 25, a partir do versículo 21. Gênesis, logo no início da Bíblia, não tem como errar, né, irmão? Você não vai pedir auxílio no primeiro livro da Bíblia. Vamos lá, diz assim: Isaque orou por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. Diga assim: o Senhor ouviu. E Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Diga assim: por que isso está acontecendo comigo? Deus responde, viu? E ela foi consultar a quem? Ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que outro povo. O mais velho servirá ao mais moço. Diga assim: Deus responde. Deus responde. Agora vai em Gênesis 37. Gênesis 37. A partir do versículo 31. Deus é terrível. Acharam? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Diga assim: existem recados. Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias.
Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo seu filho. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos ministrar. E eu quero me colocar na tua total dependência nessa noite, declarando que eu sou instrumento teu, Pai. Que todo eu caia, Senhor. Que o Senhor seja exaltado nessa noite. Tudo que não glorifica o teu nome saia deste ambiente. Pai, todo roubador da semente seja destronado. Tudo aquilo que rouba, Senhor, a atenção, caia por terra nessa noite. Senhor, que o Senhor possa nos visitar de maneira poderosa. Que o Senhor venha falar conosco de maneira grandiosa. E que nenhum que está aqui possa sair da mesma maneira que adentrou. E todos aqueles que estão nos seus lares, ouvindo essa live, vendo, assistindo, que eles também possam ser tocados por essa palavra. Porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E eu estou aqui debaixo da tua tutela, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Eu comecei aqui dizendo que hoje estou em tremor, porque Deus é terrível. Sabe quando você recebe uma missão e aí você começa a definir debaixo daquilo que você acha que é a orientação de Deus, estratégias para aquela missão. Só que aí de repente Deus diz assim: não é nada disso. Nada disso. Você está totalmente equivocada. Aquilo que você até pensou tem a ver, mas não é o principal. E Deus começou a ministrar ao meu coração de maneira muito real. Essa palavra nós lemos Gênesis 25 e começa a falar da história de uma pessoa, Jacó. E Jacó, ele foi marcado por Deus antes mesmo dele nascer. Ele no ventre, ele já tinha uma missão, ele já tinha um destino, ele já tinha um direcionamento do Senhor. A sua vida serviria para algo que já tinha sido direcionado por Deus antes mesmo que ele existisse. E a palavra fala que Rebeca, sua mãe, era estéril. E Deus, ele ama complicar as situações para que toda a honra e toda a glória seja dele. Porque se for fácil, é simples. E a glória dele vai ser roubada, vai ser tirada, usurpada. Mas quando o cenário é complicado e que Deus, ele vem e ele interfere, toda a honra vai ser atribuída a ele. E a mãe de Jacó, ela era estéril. E a nossa palavra diz, a palavra do Senhor diz que Isaac orou insistentemente por Rebeca. E a palavra também diz que Deus ouviu. Então eu quero começar dizendo para você que Deus, ele é um Deus que ouve. E ele é um Deus que responde. Mas ele ouve e ele responde se a resposta for para glorificar o nome dele. Se tiver a ver com o propósito que ele quer estabelecer. Antes de continuar nessa palavra, nós saímos de um tempo de Yom Kippur. E no primeiro Yom Kippur que eu fiz, eu lembro que no término, eu só pedi bênçãos materiais. Sem entendimento, né? A gente acha que fez o jejum, se aproximou mais de Deus, se limpou e agora está pronto para receber tudo aquilo que nós queremos, não é o que Deus quer. E os anos foram se passando e nesse ano em específico, eu só pedi a Deus coisas muito específicas de cunho espiritual. E eu quero te dizer, cuidado com o que você pede. Peça a Deus para começar a te estruturar, para receber tudo aquilo que Ele tem para a sua vida.
E por muitas vezes o inimigo ele quis me parar em muitas situações usando enfermidades. E por muitas vezes eu parei de exercer aquilo que Deus tinha determinado para a minha vida por conta de enfermidades. Só que existe um tempo na nossa vida que Deus diz assim: é até aqui. Daqui por diante, você não tem mais vida, o controle é meu. Guarde isso, que daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Amém? Nós lemos duas passagens. Uma do início da história de Jacó e a outra já falando dele já com o nome de Israel. Um homem já vivido, com experiências diante do Senhor. Ele foi aquele que no ventre já havia uma palavra sobre ele, que ele seria grande e que ele reinaria sobre o seu irmão. Só que Jacó, além de ter recebido essa palavra, porque a mãe dele anunciou isso para ele, ele desejava a primogenitura. Ele desejava a bênção do pai. E não é errado desejar o que é do céu. O problema é como você deseja e as estratégias que você utiliza para receber aquilo que você deseja. E Jacó, orientado pela sua mãe, você já conhece essa história. Ele vai lá e ele coloca valor, preço naquilo que não tinha valor. E o seu irmão vai lá e vende a primogenitura. Depois, ele quer receber a bênção do pai. E aí ele vai lá, ele se cobre para ficar parecido com o irmão que era primogênito. E recebe a bênção porque ele desejava aquela bênção. Então Jacó, ele foi passando por alguns níveis de experiências diante do Senhor. Assim como nós, não é diferente. A nossa caminhada cristã, ela vai subindo degraus. Ela vai sendo modificada a cada vez que nós vamos nos dispondo a crescer no Senhor. E quando Jacó, ele comete essa situação, ele se vê obrigado a fugir. E ele foge. E você sabe que no caminho ele tem uma experiência com Deus. Ele chega lá na casa de Labão. E ali ele começa a ter uma nova história. E Deus começa a modificar algumas coisas. Ele começa a prosperar naquele lugar. Até chegar o momento que ele vai regressar. E ali ele tem uma batalha com o anjo do Senhor. Fere a sua coxa. Tem o seu nome modificado. São níveis que Jacó ele foi passando para chegar na maturidade daquilo que Deus desejava. Casou, teve filhos, adquiriu riqueza. Só que filhos, riqueza, novos níveis não pressupõem maturidade plena. Entenda isso. Novos níveis não pressupõem maturidade plena. Você sempre vai ter algo para aprender com o Senhor. E Deus, ele sempre vai derramar uma porção nova na sua vida à medida que você se abre para isso. E eu quero me atentar a esse dado posterior. Quando ele já com seu nome de Israel, ele tem um filho muito amado, chamado José. E ele entrega essa túnica diferente. Uma túnica talá, uma túnica colorida, que traz diferença entre José e todos os seus irmãos. E aí você já sabe o que é que acontece na história, né? Os irmãos tramam o mal, joga na cisterna, é vendido, enfim. Só que o que é que acontece? A túnica, ela é manchada de sangue. E o recado, ele chega diante de Israel, através dos seus filhos. Alguém vai entregar aquela túnica manchada de sangue. E quando ele recebe aquela túnica, toda a maturidade espiritual vai embora. Não adiantou ter mudado o nome de Jacó para Israel. Porque quando o meu emocional é abalado, a minha fé não subsiste. Eu preciso entender que o meu emocional, ele precisa ser equilibrado, para que a minha fé, ela possa ser um firme fundamento. Porque se o meu emocional, ele se desequilibra, a minha fé, ela não está firme. E o meu fundamento vai me desestruturar.
E se me desestrutura, eu vou cair. E foi isso que aconteceu com Israel. Ele já era Israel, mas a sua estrutura emocional ainda não tinha atingido o ápice da maturidade. E quando ele recebe aquele recado, que eu posso dizer que é um recado infernal, porque quem é pai ou mãe aqui sabe que o lugar que mais dói em você é filho. E ele recebe aquele recado infernal. Ele se atenta mais para o cenário do que para o contexto. Ele não busca o contexto, ele apenas se atenta para o cenário. A túnica de José está manchada de sangue. A túnica que eu dei com tanto amor foi manchada de sangue. Certamente ele foi devorado, ele foi destroçado. É o que a palavra nos diz. E quantas vezes eu e você, diante de alguns cenários na nossa vida, a nossa maturidade espiritual, ela não chegou no nível que nos faz entender que nós precisamos buscar discernimento em Deus, independente do cenário. Você consegue entender? Não era mais qualquer pessoa. Não era mais o mesmo Jacó que roubou a primogenitura. Não era mais o mesmo Jacó que roubou a bênção do irmão. Não era mais o mesmo Jacó que chegou na terra de Labão. Ele agora era Israel. Ele tinha um novo nome. Novas experiências vividas com o próprio Deus. Mas isso não foi suficiente para que ele entendesse que Deus tinha muito a realizar na vida dele. E quando ele diz, certamente uma fera o despedaçou. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa diante de um diagnóstico, diante de uma situação. E essa madrugada, a noite passada, nós tivemos um momento de alegria, um momento de celebração, um momento maravilhoso de comunhão. E quando eu cheguei em casa, o cenário era diferente. Não tinha mais alegria, não tinha mais contentamento. Eu cheguei em casa e a Alicia disse assim: mãe, eu estou me sentindo tão estranha. E eu achei que era manha. Eu disse: Alicia, vai dormir, Alicia. Toma um banho, vai dormir. E ela: não, mãe, minha barriga está doendo. Eu estou com vontade de vomitar. Só que filho tem manha, né? E ela sempre tem umas dessas, porque ela quer dormir na minha cama. E ela fica assim: ah, mãe, não sei o quê. E eu disse: tá bom, vou fazer um chazinho. Você quer um chazinho? Aí ela disse: quero. Quando ela falou quero, eu digo: é. Então, tá sentindo mesmo alguma coisa. E aí eu fui fazer o chá. Mas até então, eu só estava ouvindo o que ela estava falando. De repente, quando eu sentei no sofá perto dela, que eu fui entregar o chá, ela começou a desfalecer. A Alicia estava totalmente fria. Fria. Os lábios totalmente amarelados, totalmente pálida e fria. E eu disse: Deus, o que é isso? E ela começou a virar o olho e eu agarrei: Senhor. E comecei a orar. E comecei a declarar a palavra. Não aceito aquela coisa toda que a gente faz. E o cenário continuava o mesmo. E aí eu chamei o pastor Joel. E ele veio e a gente pegou o óleo da unção e ungiu. E o cenário continuava o mesmo. Não, então a gente tem que correr. Vamos levar na emergência. E aí eu disse: não, a gente vai começar a guerrear. Vamos começar a guerrear, vamos começar a guerrear. E aí eu achei que a estratégia era o que eu tinha pensado para a palavra. Eu disse: não, eu vou começar a declarar a palavra. Eu vou começar a guerrear aqui em louvor. Eu vou começar a usar as armas espirituais que eu conheço. E comecei a declarar e orar e cantar e louvar. E aí me lembrei da palavra que o pastor Antônio Júnior trouxe aqui, sabe? De Moisés com U e Arão. E a gente começou a orar. E quando a gente orava, e daqui a pouco colocava o termômetro,
Aí a temperatura subia 1 pontinho, 2 pontinhos. E aí quando a gente achava que o negócio estava melhorando, que parava a oração, a temperatura caía de novo. E tudo voltava ao mesmo cenário. E naquela hora eu disse: Senhor, cadê a minha fé? Aonde está a minha fé? E eu me desesperei naquela hora. Naquela hora a túnica de sangue estava na minha mão. E eu não lembrava mais que o Deus Todo-Poderoso já tinha mudado o meu nome. Que eu não era mais a mesma de anos atrás. Que eu já vivi experiências profundas com o Senhor. Eu só conseguia enxergar o cenário de caos. E eu comecei a chorar e dizer: meu Deus, minha filha vai morrer. Meu Deus, minha filha vai morrer. Senhor, não deixa, minha filha vai morrer. E eu já não conseguia mais orar. Eu só conseguia dizer: minha filha vai morrer. E eu não lembrei que quando ela foi gerada no meu ventre, eu entrei em depressão porque eu não queria ter um outro filho. Mas ela era promessa do Senhor. E quando os cenários de caos, eles se apresentam diante de nós, nós esquecemos da promessa. Nós esquecemos do que foi dito lá atrás, porque a gente enxerga somente a túnica suja de sangue. E quando a Alicia nasceu, ela virou o motivo do riso da casa. Tanto tempo de choro virou o riso da casa. Só que na hora que você enxerga o cenário de caos, você não lembra que a dor virou riso. Você lembra do que você está vendo naquela hora, naquele momento. E eu comecei a chorar. E o pastor Joel fez: calma. Ele abriu a porta da varanda e ele olhou para o céu e ele começou a orar. E ele começou a orar. E ele começou a orar. Depois de um tempo de oração, a temperatura começou a subir, mas ela estava bem fraca, bem debilitada. A respiração fraca. E eu dizia assim: Senhor, eu quero crer, Senhor, eu quero crer, mas eu estou vendo, Senhor, a vida escapando por entre os dedos. Senhor, eu quero crer, Senhor, eu quero crer, mas eu não estou vendo possibilidade. Eu quero dizer para você, quando você não enxerga a possibilidade, é aí que Deus entra. Deus não precisa que você enxergue a possibilidade. Deus, Ele precisa apenas que você creia. Existe uma grande diferença entre enxergar e acreditar. Enxergar é o coração enganoso. Eu enxergo, eu vou, eu faço, eu falo. Só que quando você se depara com a situação, se você apenas enxergar, se você não acreditar valor, se você não tiver fé, se você não acreditar, você não vai para lugar nenhum. Porque tudo que Deus precisa para operar um milagre não é apenas o teu enxergar. Muitos enxergaram Jesus na sua trajetória, no seu caminhar, mas poucos foram aqueles que realmente viveram o milagre. Porque para viver o milagre é preciso crer. E eu comecei a entrar em uma batalha espiritual comigo mesmo ali. E eu comecei a discernir e entender. Eu digo: ah, Senhor, agora eu entendi. Esse mal não é para a morte. É sobre aquilo que eu pedi no monte. É sobre o Yom Kippur. É sobre aquilo que eu pedi ao Senhor. Novos níveis vão requerer de nós novas situações. E como é que você vai agir diante dessas novas situações? Você não pode agir da mesma forma que você agia antes. Você não pode usar a mesma estratégia que você usou na batalha anterior, porque aquela estratégia serviu para a batalha anterior. Agora nessa nova batalha são novas estratégias de guerra. E essas estratégias, elas vão ser baseadas no general de guerra. Não é você que vai traçar e dizer: não, eu vou fazer assim, eu vou agir assim, eu vou andar dessa forma. Não. Você se apresenta diante do general e ele traça as estratégias e ele vai dizer: você vai fazer assim, você vai andar assim, você vai falar assim e você vai crer dessa forma. E quando eu comecei a entender que era mais sobre mim do que sobre ela, aliás, que era totalmente sobre mim, não era sobre ela,
a paz que excede todo entendimento começou a entrar. E aí, demos vazão àquele cuidado de mãe, que a gente não dorme, né? Fica observando. Mas eu já não estava mais aflita. Eu já não estava mais desesperada. Eu não estava mais achando que o cenário era imutável. Eu já estava acreditando o valor no Deus que eu digo que é o Deus de amor. No Deus que todas as vezes que eu subo nesse altar, e eu agradeço tanto a Deus porque tem vezes que eu subo nesse altar que só Ele sabe como eu estou. Mas quando eu piso aqui nesse lugar, o Senhor Ele me reveste da planta do meu pé até o último fio do meu cabelo. E eu não consigo fazer outra coisa senão entregar totalmente tudo que há dentro de mim. Até a fraqueza, a debilidade do dia a dia. Eu digo, Senhor, eu te entrego tudo. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego a voz cansada. Eu entrego tudo porque eu sei quem foi que me chamou. E eu comecei a entender. Novos níveis. Novos níveis. Vão requerer de nós novas posturas. Israel, ele não entendeu naquele momento que ele precisava enxergar de uma forma diferenciada. Só que o olhar dele não invalidou a promessa. Porque José já estava lá, no Egito, quando ele recebeu a notícia. Se não estava no Egito, estava a caminho. Mas já estava no caminho da promessa. Existem promessas que Deus ele vai gerar sobre as nossas vidas. Que apesar do teu olhar, elas vão trazer desdobramentos que vão glorificar ao Senhor. Mas você poderia desfrutar de uma outra maneira se a tua postura fosse outra. Imagine que aquele que foi chamado para ser o pai das 12 tribos de Israel, a palavra fala que ele queria morrer. Ele já não estava mais pensando na promessa. Ele não estava mais pensando naquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Ele queria morrer. Ele simplesmente disse assim, entreguei os pontos e agora eu só espero o momento de descer à sepultura. Para que eu quero promessa se o meu filho foi destroçado e eu agora estou com a evidência da morte? Eu quero morrer. Deus está dizendo para você, não importa o cenário que se apresente dentro da tua casa, não importa o cenário que se apresente na tua empresa, não importa o cenário que se apresente na tua mente. Existem promessas que o Senhor determinou, não porque você é o queridinho de papai ou a queridinha de papai, mas é porque Ele tem interesse de fazer com que um povo conheça a glória dEle através da sua vida. Então a sua postura não pode ser uma postura de homem raso, de homem natural, quando Ele já te chamou para andar de forma sobrenatural. Você precisa entender que você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. A túnica manchada de sangue não pode paralisar a promessa que Deus derramou sobre a sua vida. Porque a túnica, ela pode até enganar, mas o propósito permanece. O propósito, ele vai permanecer independente da sua postura. Mas você precisa fazer parte desse processo porque você foi chamado para isso. O que é que ia adiantar Jacó, ele ter um direcionamento desde quando ele estava no ventre, se em determinado momento ele abrisse mão totalmente de tudo aquilo que eram as promessas do Senhor? Não valeria a pena nada. Você precisa entender que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir no dia difícil. Vale a pena servir no dia de choro. Vale a pena servir no dia mau. Vale a pena servir no dia da doença. Na ceia eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido. A gente desceu do monte e eu peguei aquela virose.
e reinei no trono por muitos dias. E era um reinado que eu não desejo a ninguém. E além do reinado, vários outros sintomas. Uma febre que não passava, uma febre persistente. Quando chegou no domingo da ceia, eu disse, eu vou para casa de papai, eu não vou ficar em casa não. Tomei a medicação e vim. Tomei a medicação, cheguei aqui e estava sem febre. Faltando pouco para o momento da ceia, eu comecei a sentir calafrio. Comecei a sentir dor no corpo. Comecei a ficar, debilitada. E eu sentada ali dizendo, Senhor, eu não vou recuar. Porque eu não sou mais a mesma que parava lá atrás. Eu não vou recuar. Só que você diz que não vai recuar e o seu corpo está dizendo, recua. Para, senta. Deus vai entender. Você já veio para a igreja, você está recebendo palavra. Você está na mesa, mesmo doente, você veio cear. Existe uma diferença entre aquele que está na batalha como espectador, aquele que está na batalha como aquele que vai substituir alguém, aquele que está na batalha em linha de frente. E você não pode ser daquele que na hora da batalha você retrocede. Você tem que ser aquele que na hora da batalha você diz assim, eu vou. Não na força do meu braço, eu vou na força do meu Deus. E aí eu subi, fiquei ali em pé, fingindo costume, fazendo de conta que estava tudo bem, Senhor, me reveste. Com medo de cair, irmão. Eu digo, ó, que vergonha, já pensou, Senhor? Se a perna tremer e eu cair aqui. E aí eu fiquei ali só orando. E aí começou o louvor. E aí eu comecei a cantar. Daqui a pouco deu um suador. E eu comecei a passar a mão na testa, que calor. Meu Deus, um suador. Cadê a febre? Cadê a dor no corpo? Cadê o sintoma de mal-estar? Deus, Ele faz, é notório. Deus é Deus. Ele é poderoso, Ele faz. Mas o que é que você tem feito para que Deus faça? Você precisa ter novos níveis. Você precisa dar passos de fé. Você precisa entender que a sua vida mudou. Você foi chamado. Você não é mais membresia que fica apenas sentado em banco, não. E se você está aqui como membresia, comece a mudar, porque Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando e Ele quer usar a sua vida como instrumento. Se posicione, porque Deus quer te usar. E você que já recebeu óleo na cabeça, entenda, você não é mais normal. Você já botou a mão no arado, não tem mais para onde voltar. Sabe para onde é que você vai? Tem mais jeito para você não, meu filho. É caminhar para o alvo agora. O morrer para nós é lucro. E cada dia mais, nós vamos entendendo que se a presença do Senhor não estiver conosco, se não for por Ele, se não for para Ele, se nós estivermos aqui apenas cumprindo uma liturgia de culto, vindo aqui bater ponto para ser visto, querido, você está perdendo tempo. Deus quer fazer tanta coisa na sua vida e você está querendo se mostrar, está querendo ser um sepulcro caiado, um fariseu, e não vai ter mudança nenhuma na tua vida, na tua casa, na tua família, porque você apenas está cumprindo um rito religioso. E Deus não te chama para cumprir rito religioso. Deus te chama para exercer transformação e glorificar o nome dEle. Então o que é que nós precisamos entender nessa noite? Não chore pela túnica. Não se prenda na túnica. Se o sonho parece que está morto, você tem um Deus para clamar. Você tem um Deus para falar. Cadê o relacionamento?
Que relacionamento frágil é esse? Que na hora que a situação aparece, você só faz chorar e murmurar e dizer: mas Deus, eu tinha promessa. Mas Deus, eu achei que ia acontecer. Sabe qual é o nosso problema? A gente cria expectativas e quer colocar Deus dentro das nossas expectativas. Você quer encaixotar Deus nos seus planos e achar que Deus ele vai agir da maneira que você intentou. Israel, ele tinha um filho preferido. E ele achou, ele desenhou, ele traçou um caminho para José. Então quando ele chega e recebe aquela notícia, os sonhos desabaram. As expectativas acabaram. Era o meu filho preferido. O filho da minha velhice, o filho que eu tive com a mulher que eu amava. E tudo desmoronou. Talvez você esteja passando situações dentro da tua casa que você não está vendo Deus fazer da maneira que você quer. E aí você fica mais preocupado com aquilo que Deus não fez da maneira que você quer do que com as coisas que Deus está fazendo que você não está enxergando. Você coloca o olhar naquilo que você quer, na expectativa que você criou, e você esquece de olhar para aquilo que Deus planejou, para aquilo que Deus desenhou. E aquilo que Deus desenhou demanda tempo. Você não mudou de uma hora para outra. Eu não mudei de uma hora para outra. Existe um processo que não pode ser burlado. Existe um processo que precisa ser tramitado. E quando o processo ele é tramitado, né, doutora Nayara? Existem várias etapas. Mas você quer chegar já no ganho de causa. E eu sinto muito por você. Deus, ele trabalha dentro da legalidade, porque Deus é justo. Aí de repente você está dizendo: mas eu já orei por esse homem tantos anos e eu não vejo sinal de mudança. Eu já orei por esse filho tanto tempo e eu não estou vendo sinal de mudança. O meu casamento está assim há tanto tempo e eu não vejo sinal de mudança. Senhor, eu recebi aquele diagnóstico e eu vim tantas terças-feiras e até agora eu ainda não vi sinal de mudança. Deus, ele não vai caber dentro das suas expectativas. E para que você não ande frustrado, derrotado, cabisbaixo, é melhor você olhar para ele e dizer: Senhor, eu já entendi. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Senhor, eu já entendi. Eu não ando segundo aquilo que eu penso. Eu não ando segundo aquilo que eu vejo. Eu coloco agora as minhas expectativas no Senhor. E eu sei que tudo aquilo que eu plantei há de germinar no Senhor. Você precisa entender que tudo que você semeia, você vai colher. E o mais engraçado dessa palavra é que Jacó lá atrás semeou engano. E ele agora está vivendo um engano no seu emocional. Mudou de nome, mas a sua estrutura continua sendo enganada. Comece a pedir a Deus: Senhor, eu estou mudando de níveis, então vai mudando a minha estrutura. Senhor, eu estou mudando de nível, então vai mudando o meu emocional. Senhor, eu estou mudando de nível, então eu quero ser coerente com o nível que eu estou chegando, para que eu não atrapalhe os teus planos, para que eu não atrapalhe tudo aquilo que o Senhor vai realizar na minha vida, porque a minha vida serve para glorificar o Senhor. Se a minha vida não serve para glorificar o Senhor, então não serve para mais nada. Então eu abro mão dos meus planos, eu abro mão daquilo que são os meus anseios, porque eu quero agradar o Senhor. E eu quero viver aquilo que Deus já determinou para a minha vida. Então não permita que a túnica te engane, porque o propósito ele vai permanecer. Você precisa entender que Deus ele te chamou para que você faça a diferença. E não adianta Deus te chamar e você não fazer a diferença. Você está perdendo tempo. Você está dando voltas no deserto. Tem uma terra linda para você desfrutar. E os seus pés não conseguem chegar na terra porque você começa a fazer voltas. Existe uma promessa que foi direcionada para a minha vida, para a tua vida. Promessas que só eu vou desfrutar. Promessas que só você pode desfrutar.
mas que eu só vou desfrutar e você só vai viver se você parar de murmurar, se você parar de dar voltas no deserto, se você parar de olhar com olhar carnal. Queridos, Deus tem tanto para fazer nas nossas vidas. Tanto. Se a gente começar a abrir mão 1% a cada dia para entender tudo que Deus quer realizar na nossa vida, em 100 dias a gente já está perfeito. É capaz do Senhor vir arrebatar. Nós precisamos estar em coerência, em consonância com aquilo que Deus nos chamou. Deus quer usar você como aquele que vai trazer estrutura para a tua casa. Mas como é que Ele vai trazer estrutura para a tua casa se você está desestruturado? Como é que você vai ser canal de salvação para a tua casa se você muitas vezes nem crê que Deus pode ser a tua salvação nos problemas que você está vivendo e passando? Como é que você quer orar pelo outro e ver Deus responder se muitas vezes a tua fé está abalada? E numa madrugada eu entendi muitas coisas. Muitas coisas. Então eu quero que nessa noite você abra o teu coração para dizer: Senhor, eu só te peço uma coisa, me ensina. Me ensina a não sair da direção que o Senhor traçou para a minha vida. Me ensina a compreender a dimensão que o Senhor tem para a minha vida. Porque é muito fácil chegar aqui, cantar e dizer que você quer viver o sobrenatural, mas quando as situações se apresentam, você age como carnal. Está entendendo que a conta não fecha? Ah, Senhor, eu quero ter visões do céu. Eu quero enxergar coisas diferenciadas. E você está olhando para a terra. Senhor, eu quero ser um evangelista. Eu quero chegar e ganhar muitas almas. E você não abre a boca. Você precisa entender qual foi o chamado que Deus estabeleceu para a tua vida. Porque enquanto você não entender para que você foi chamado, você não vai cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Não adianta você abrir a boca e declarar esse louvor maravilhoso que nós recebemos do céu, que não há decreto, que não há mal. Se na hora do cenário você só enxerga a túnica de sangue. Os discípulos, eles caminharam 3 anos e mais um pouquinho com o Senhor. Receberam palavra, viram sinais, viram prodígios, coisas que talvez nós nunca vamos vivenciar. Mas quando Jesus esteve na cruz, eles não entenderam que a túnica de sangue não significava morte para acabar com a promessa. O sangue vertido na cruz declarava: está se iniciando um novo tempo para a nova promessa. Está se iniciando um tempo da nova aliança. Aquilo que foi prometido, aquilo que foi declarado e foi profetizado anos atrás, milhares de anos atrás, o sangue está revelando. Então, quando a túnica se apresentar diante de nós, porque o recado vai chegar. Se você quer viver novos níveis, o recado vai chegar. Sabe o que é que você vai fazer quando o recado chegar? Você vai fazer igual a Neemias: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Eu tenho a espada em uma mão e eu tenho a obra na outra. Ferramenta para trabalhar a obra em uma mão, espada para combater pelo reino na outra. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Se coloque de pé. Se coloque de pé, mas não se coloque de pé de qualquer maneira, não. Porque você não veio aqui cumprir mais um rito religioso. Você não veio aqui para mais um culto de fé numa quinta-feira. Você tem que se levantar com postura de guerreiro. Você tem que se levantar com postura daquele que sabe para que Deus te chamou. Você se levanta para declarar: ainda que as situações se apresentem diante de mim,
Eu sei que eu tenho um Deus forte. E o salmo que eu mais amo na Bíblia é que Deus é. Porque Deus é e ponto. Tudo que vem depois é complemento, porque Deus é e ponto. Ele é socorro, Ele é refrigério, Ele é general, Ele é Deus de amor, Ele é Deus provedor, Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Jirê, Ele é e ponto. E quando você entende que Ele é e ponto, o recado do inimigo não paralisa a sua vida. Quando você entende que Ele é e ponto, o inimigo não pode colocar uma vírgula, porque Deus é e ponto. O inimigo não pode colocar reticências, porque Deus é e ponto. O inimigo não pode mudar nenhum tipo de sentença que o céu já estabeleceu. Porque a sentença do céu na sua vida é